Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. O primeiro grande amor nós já sabemos, é o amor de Deus pela humanidade, é o amor de Jesus se entregando em prol da humanidade, é o grande amor, é quando Deus fala que Ele criou o mundo, que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o primeiro grande amor, é o nascer, as profecias, as promessas se cumprindo com o nascimento de Cristo, o ministério de Cristo e também com a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas agora nós temos o segundo grande amor, ou seja, tem uma segunda história na palavra, é o nascimento da igreja. O segundo grande amor começa justamente com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Foi quando desceram sobre os discípulos, eles estavam lá assentados, aguardando, em oração, e veio com um vento impetuoso e se assoprou em cima deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí eles começaram a falar outras línguas. E nós sabemos que, conseguindo o capítulo 2 do livro de Atos, eles começaram a falar a língua de outros judeus que viviam em outras partes do mundo. E ali começaram a zombar deles, a zombar dos discípulos, falando que eles estavam embriagados. E Pedro vai e entra em ação. A primeira coisa que Pedro fala é que ele começa a jogar na cara deles que seria impossível eles estarem embriagados, porque era de manhã. O judeu não bebe, não tem costume de beber logo de manhã, então seria impossível eles estarem embriagados logo no começo do dia. E ele começa a falar: olha, o que está acontecendo foi o que foi prometido no dia de quando Joel profetizou, que viria como um vento impetuoso, todos seriam cheios do Espírito Santo, o Espírito de verdade encheria a todos. E ele começa a fazer o seu discurso. O seu discurso começa dele justificando ali aquela situação, mostrando nas Escrituras o que estaria acontecendo desde o começo profetizado. E ele começa a comentar, e ele fala: olha, se cumpriu as Escrituras, o primeiro grande amor já aconteceu, está para acontecer agora o segundo grande amor, é o nascimento da igreja, o poder do Espírito Santo vindo sobre a igreja. E ele fala do ministério de Jesus, ele começa a falar das profecias de Jesus e fala passo a passo, que ele esclarece. Ele fala: Jesus o Nazareno vai não aprovar o cordeiro que Deus próprio aprovou, fez aqui maravilhas, fez milagres e foi recusado por vocês. Vocês recusaram o Mestre, vocês recusaram o Messias, mas a profecia se cumpriu. E à medida que ele foi explicando, que ele foi falando para aquela turma, ele foi falando sobre o próprio Davi, que viu o Senhor assentado do lado do seu Senhor. Ou seja, Davi viu Jesus assentado do lado do Senhor Deus. E ele foi explanando, ele foi explicando. E na hora que ele chega e fala: olha, aquele Jesus do qual vocês condenaram, aquele Jesus do qual vocês crucificaram e mataram, é Ele o Messias, é Ele o grande Salvador, é Ele o Filho de Deus. E aí aquela turma começa a se compungir. No versículo 37 fala assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E eles se arrependeram e eles aceitaram, eles foram batizados e receberam
Ali começou a igreja. Ali começou a segunda história de amor. A história